Olá, pessoal. Este é o nosso terceiro encontro das reflexões na quarentena. Meu nome é Benita Costa. Hoje o nosso tema é autonomia. Pensando em autonomia, nós podemos nos indagar, né? Por que o desenvolvimento da autonomia é tão importante? E aí a gente pensa que sem desenvolver autonomia, a gente não consegue exercer atividades do nosso dia a dia que podem ser muito prazerosas de uma forma simples e agradável. Vamos pensar como os nossos filhos vão se virar no momento em que a gente não esteja presente. Se houver uma necessidade de uma viagem, de uma ausência por algum motivo, ou até mesmo porque uma coisa natural da vida é que nós não somos eternos, né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos é prepará-los para serem autônomos e independentes. Por isso, é muito importante que a gente possa deixá-los crescer de uma forma saudável, fazendo as coisas que a gente já sabe que eles têm condição de executar, né? Mas a gente tem muita dificuldade, às vezes, em acreditar que eles realmente podem. E quando a gente vê, a gente está super protegendo nossos filhos. A superproteção, ela acaba fazendo com que eles se recolham, se sintam inseguros e dependentes. E dessa forma, eles não crescem. Muitas vezes, atividades que eles são capazes de fazer, já fizeram de alguma forma, acabam ficando esquecidas, porque nós mesmos temos um receio de que eles possam falhar. Só que a falha é uma coisa que acontece na vida de qualquer um, né? O erro e o acerto está presente na nossa vida. O importante é que quando a gente erra, a gente possa tentar novamente. A gente tem ao nosso lado quem acredite em nós e nos incentive a continuar. Em relação a isso, vamos pensar o seguinte: muitas das atividades que os usuários do INEP podem fazer, eles apresentam dificuldades para fazê-las. Eu e você não temos essas dificuldades, mas eles precisam muitas vezes fazer 1, 2, 3, até mais vezes para que eles se sintam seguros. E neste fazer, muitas vezes eles não conseguem de primeira. A repetição é muito importante para que eles possam realmente incorporar aquilo que eles aprenderam e possam fazer de uma forma bem simples, como eu e você tomamos um copo d'água, né? Então, torna-se uma coisa que a gente faz com simplicidade. Já, por exemplo, eu não tenho tanta facilidade para matemática, mas eu sei calcular bem. Por quê? Porque eu insisti. Nos primeiros momentos em que eu tive dificuldade, eu não parei. Eu tive incentivo também de quem estava ao meu lado, da minha rede de apoio. Então vamos lá, não acertou da primeira vez, vamos ver uma outra forma de fazer, vamos continuar tentando para que a gente possa incorporar um aprendizado e passar então a ser uma coisa natural. Só que se a gente achar que os nossos filhos não têm condição de fazer alguma coisa, aí fica mais difícil, porque eles realmente vão se acomodar e vão se sentir inseguros. Como é que a gente pode fazer, então, para ajudá-los a desenvolver a autonomia? Primeira coisa, vamos pensar naquilo que é autonomia em relação a si próprio. Então, por exemplo, meu filho já sabe se cuidar? Ele sabe ir no banheiro sozinho, se alimentar, preparar minimamente alguma coisa simples para ele comer. Se ele já faz essas coisas, vamos incentivá-lo a continuar a fazer e descobrir outras coisas que ele ainda não faz de cuidados com ele mesmo e começar então a trabalhar isso. Outra coisa muito importante é também em relação à autonomia no ambiente. Então, por exemplo, quais são os ambientes que eles frequentam? A casa deles, muitas vezes a casa de algum parente, amigo, o INEP,
Então, quais são as coisas que normalmente eles fazem nesses locais e que eles já podem fazer com segurança, né? Então, em casa, aquelas atividades que a gente pode pensar, isso é bobinho, não é não. Cada uma das pequenas coisas que eles façam com segurança e que a gente incentive a continuar para poder então surgir com uma nova, é super importante. Então, ele já faz a cama dele? Ele já consegue lavar uma louça, colocar uma mesa, separar roupa suja e roupa limpa? Ele já é capaz de arrumar a própria mochila dele que ele vai levar para o IMEP? No IMEP, como é que ele se comporta? O que as pessoas, né, o corpo docente lá do IMEP comunica para vocês em relação ao que eles já podem fazer? Né? Vocês têm uma rede de apoio bacana, começando pelo próprio IMEP, que ajuda muito no desenvolvimento de cada um deles. Um outro item também muito importante com relação à autonomia é a comunicação. Vamos pensar, meu filho já consegue se comunicar bem? Dizer aquilo que ele gosta, que ele não gosta, que ele precisa ou não. Socialmente, quando ele está com as outras pessoas, ele consegue se comunicar? A comunicação é um item básico para a convivência em sociedade. Muito bem. Uma outra questão também que a gente fica muito preocupado, né, é com relação ao aprendizado pedagógico e o aprendizado prático. O aprendizado pedagógico seria aquele que leva-nos a aprender as questões escolares. Então, muitas vezes eu me preocupo, meu filho não consegue, tem dificuldade com alguns conteúdos escolares, tem dificuldade em se alfabetizar, né? Entretanto, ele consegue muito bem fazer várias questões, como a gente falou anteriormente, de itens de cuidados pessoais, de comunicação, de relacionamento. Então, isso precisa ser valorizado. Vamos valorizar aqueles que eles já podem fazer e incentivá-los a continuar a explorar, desafiá-los a fazer mais ainda, ir além. O fato de, pedagogicamente, haver dificuldade não significa que eles não conseguem aprender. Então, a minha mensagem para vocês agora é a seguinte: vamos refletir juntos, né? O que meu filho já sabe fazer e disso que eu sei que ele consegue, que ele já sabe fazer, o que ele ainda não faz? E vamos além. Por que ele não faz? Indo além, o que eu posso fazer para modificar essa situação? Ele sair de alguma coisa que ele já sabe fazer e pode, mas ele não está fazendo. Esse é o meu recado de hoje para vocês sobre autonomia. Vamos pensar bastante sobre isso e eu espero que a gente possa se ver novamente em breve. Muito obrigada.